Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 23 de maio, hoje é quinta-feira. Estamos na 7ª semana do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, neste tempo oportuno, a contemplar, a meditar as palavras e ações de nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude a abrir o coração para esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que crerem, melhor seria que fossem jogados no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas, e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, como que lhe restituirei o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 48 nos traz o refrão para meditarmos no dia de hoje. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então é preciso viver esta humildade de espírito para entender, sobretudo, a palavra que hoje o Senhor nos confia. Então, primeiro, no Evangelho de hoje, trata sobre a generosidade do coração daqueles que de fato são discípulos de nosso Senhor. Até mesmo o gesto de dar um copo d'água a quem tem sede é digno, então, das bênçãos e graças de Deus. A recompensa, amados irmãos e irmãs, é a bênção, a graça e o favor de Deus para conosco. Logo em seguida, o Senhor fala para tomar muito cuidado com o escândalo, sobretudo para aqueles que creem. Ele diz, é melhor amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Então, nós precisamos constantemente suplicar ao Deus da vida que nós, por nossa vivência, por nossa caminhada, por nossas muitas vezes dificuldades cotidianas do tempo presente, vamos assim dizer, que nós não venhamos a escandalizar aqueles que estão iniciando o seu caminho de fé. Que o Senhor nos ajude a sermos dignas testemunhas do seu amor no mundo. Depois, amados irmãos e irmãs, o Senhor começa uma sessão de recomendações. Entenda, sobretudo, não vamos levar a palavra de Deus ao pé da letra. Não vamos ser fundamentalistas.
O Senhor nos diz, se uma mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar com a mão no reino dos céus do que com as duas ser jogado no inferno. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar com um só pé no céu do que ir para o inferno com os dois. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que com os dois e ser jogado no inferno. O Senhor não está pedindo para que nós possamos praticar a mutilação. O Senhor está nos pedindo, sobretudo, para cortar, de fato, aqueles hábitos que muitas vezes nos levam ou a caminhar em direção ao pecado, ou levar a mão em direção ao pecado, ou procurar, por meio das vistas, enxergar aquilo que é pecado. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos constantemente pedir o auxílio de Deus em nossa vida e fugir da ocasião que nos leva ao pecado. Diria São Felipe Neri, existem batalhas que não podem ser vividas, não tem como entrar numa batalha, porque muitas vezes, com toda certeza, se perde, a pessoa vai perder. Existem realidades que não se tem força, é melhor fugir, é melhor se ausentar daquela circunstância, daquela ocasião, do que enfrentar, porque muitas vezes a tentação é maior do que a vontade da pessoa. Então, o arrancar que o Senhor nos diz, vamos entendê-lo como se podar das ocasiões que levam ao pecado. E isso, amados irmãos e irmãs, não é mero esforço de nossa parte. Precisamos do auxílio de Deus constantemente em nossa vida, para que Ele nos dê, sobretudo, o dom do entendimento, da sabedoria, para saber, enfim, amados irmãos e irmãs, constantemente fugir das ocasiões que nos levam ao pecado. Portanto, que a virtude da prudência possa ser vivida em nossa vida. Por fim, o Senhor então nos convida a ser o sal. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que vamos restituir o seu tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O sal é aquele que dá tempero, é aquele que protege da corrupção, é aquele que, amados irmãos e irmãs, então dá tempero e protege da corrupção. Então, os discípulos do Senhor, aqueles que são batizados, são convidados a ser este tempero de Cristo no mundo, ou seja, a transmitir o seu amor a todos, sem exceção, e proteger contra a corrupção, ou seja, por meio da nossa vivência, por meio do nosso caminho de amor e seguimento ao Senhor, ser testemunhas vivas do Cristo em nós, que possamos converter aos corações um caminho que se ausente ou que fuja, sobretudo, do pecado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.